Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Fala, turma! Vamos dar início a mais outro episódio do Imigrante Rico com uma pessoa sensacional. Eu estou aqui hoje com a Cida Arruda, natural de Goiânia, que tem muita história para dividir com vocês, mas muita história mesmo. Faz um trabalho sensacional na comunidade brasileira. Eu fico muito contente de poder trazer histórias igual essa aqui para você. É por você que me acompanha do Japão, da Europa, do Brasil, da África, do Cabo Verde e de vários outros lugares que a gente faz o que a gente faz. Eu agradeço muito todos vocês pelas curtidas, pelos comentários, pelas sugestões. Segue o canal se você não seguiu. Se você curtiu essa história, manda para alguém. Eu faço de coração para você, por você. E eu só cresço com o seu feedback. Então, com tudo isso, eu quero te introduzir aqui para Cida Arruda. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por estar aqui. Falar um pouquinho de mim, da minha história para vocês, gente. Vocês vão gostar. Prazer imenso te ter aqui hoje. Você é a famosa imigrante raiz, não é Nutella não, né? Não, sou não. Sou imigrante raiz mesmo, não nego que Roots. O que eu faço, como eu vim, como aconteceu a história da Cida para a Cida hoje, com a Cida que chegou aqui. Não, do caralho. Muito bom. Esse aí, tipo assim, a história sua é sensacional. E hoje aqui, a gente vai contar tudo pra você, sem filtro. É muito suor, sangue, lutas e, claro, um pouquinho de sorte pra gente chegar aqui também, né, Cida? É verdade, gente. A gente tem que contar com a sorte. Mas conta aqui pra mim, você nasceu onde? Eu nasci numa cidade pequena do interior de Goiás, que se chama Itaguari. Goiás, né? Fica perto de onde? Perto de Umas. Você passa em Umas, passa Taquaral, depois é Itaguari. Boa, e Umas é a cidade do doce, né? Tem Umas também, mas tem uma outra cidade lá em Goiás que é a cidade do doce, mas... Não, tem outra cidade do doce também, mas em Umas eu confundi. Não é praticamente a outra cidade. Eu esqueci o nome, já tem tempo já. Eu também esqueci. Confesso que nós Eu somos tava em dois Umas goianos, mas são... Esses dias, entendeu? Eu tava lá em Umas, tem um brother do clube do G4 que lançou uma empresa de cable, Margaret Shepherd é de Umas também. Eu tava lá no condomínio do cara e quando eu vejo, encontro com o irmão da Margaret lá. Que legal. E Umas é um mundo pequeno, né? Muito pequeno. Nós nos encontramos aqui, dois goianos. Bom demais. E você cresceu lá em Itaguari? Bom, minha história começou. Eu nasci em Itaguari, fiquei em Itaguari até os meus 10 anos, trabalhei na roça. Boa. Eu costumo falar para os meus netos, para os meus filhos, que eu sou da última geração que plantou arroz, colheu arroz. Você puxava o cavalo com o aradinho? Fazia isso. Eu fiz isso também com meu avô, puxava a égua lá e o aradinho atrás, e meu avô no aradinho puxando... Andei de carroça, a gente colhia feijão, a gente pegava café. Então, eu falo isso hoje em dia para os meus netos. Eu acho que eu fui a última geração. E uma história muito engraçada... Foi nada, moço. Nós estamos voltando para a raiz agora. Plantação de batata aqui em New Hampshire. Será? De volta para o começo. E eu vi uma foto na internet essa semana que eu achei muito interessante. E eu salvei para falar para os meus netos. Eu sou daquela geração que quando saiu a televisão, você assistia através da janela do vizinho. Lá na prefeitura, lá. Na praça. Ué. Minha mãe isso. fala que tinha ir lá para pracinha, lá para assistir a novela. A gente assistia na praça. Então, eu passei por tudo isso. E aí, eu saí de Itaguari com 10 anos. A minha história de sair de Itaguari foi uma história, assim, um pouco dolorida. Porque o meu pai, ele era um fazendeiro, bem de vida, muito bem sucedido, até eu entender por gente. Eu acordava e meu pai tinha bastante gado. Só que ele entrou na bebida. Sim. E ele bebia muito mesmo. E eu tive, assim, um certo problema, porque eu tenho a minha família, minha mãe, ela é filha de índio. Sim. Índio, e meu avô é italiano. Certo. Então, eu sou a única branca da família. E meu pai tinha certos problemas, então ele bebia e ele me... Eu sofri muito na mão do meu pai por ser branca, por ser isso. Aí, até um dia, ele bebeu muito mesmo. E ele
começou a espancar a minha mãe, Sim. né? E ele pegou um facão e colocou no pescoço da minha mãe. Eu peguei um tijolo, eu pequena, Sim, bati na cabeça Você sofreu dele. violência doméstica dentro de casa e foi pesado. Foi. Na minha infância, mas na Sim. época era isso, né? Não, São mas 14 isso irmãos. não na época, acontece até hoje, né? Então é uma coisa que acho que a gente tem que falar muito. Violência doméstica é algo real, acontece até hoje. Eu sofri um pouco na mão dos meus E vocês, era quantos irmãos? 14, nós somos 14. 14 irmãos. 14 E quem no que é a total. caçula? A caçula, ela tá aqui, inclusive, ela tá com 44 anos hoje. E aí vocês viram tudo isso e um dia vocês decidiram sair da fazenda. Não, Como que meu foi? pai, quando ele decidiu a montar um clube na cidade. Não sei se você lembra que aqueles clubes que tinha baile, que levava banda para tocar. Então ele começou a investir nisso. E quando ele começou a investir nisso, foi a época que ele começou a beber muito e mexer com mulheres. E ele começou a perder tudo que ele tinha. Perdeu tudo com bebida e mulheres. E nessa época, quando ele via que ele estava perdendo as coisas, ele levava esse problema para casa. Então ele agredia muito a minha mãe e me agredia. Culpava a casa. E nessa época, teve um dia que ele me bateu muito, porque eu salvei a minha mãe dele, porque Sim. eu bati um tijolo na cabeça Sim. dele Sim, e sim, ele sim. estava muito bêbado. E quando Sim. ele acordou, ele me bateu muito, Sim. mas muito mesmo. E ele me bateu, eu fiquei em coma praticamente 3 dias. Uau. E nesse dia, quando eu acordei, eu escrevi para uma irmã minha, porque quando você tem 14 irmãos, você não sabe, você nem conhece os seus irmãos, na verdade. E o que aconteceu? Minha irmã morava em São Paulo. E quando ela recebeu a carta, ela me buscou. E foi quando eu decidi, quando ela me levou de Itaguari. E essa era uma irmã mais velha. Era uma das minhas irmãs mais velhas. Inclusive, ela faleceu há um ano passado com câncer. Mas ela me tirou de Itaguari com 10 anos. Fui para São Paulo, estudei, vivi. E nesse período, eu indo em Goiânia, eu fiquei em Goiânia, fui em Goiânia, fiquei 1 ano em Goiânia, foi quando eu conheci meu marido. A gente se conheceu na escola com 15 anos. Uau. Comecei a namorar com 15 anos de idade. Até hoje. E aí eu fui para São Paulo. E a história engraçada, assim, resumindo uma história do meu pai, é que a gente nos casamos, tivemos filhos, e teve um dia que a gente já tinha acabado de reformar nossa casa em Goiânia. Certo. E eu nunca fui de não faltar trabalho. Um dia eu faltei trabalho e falei pro meu marido, vamos visitar meu pai? Peraí. A gente pulou muita coisa aqui. Tá, você voltou pra Goiânia com 15 anos, você começou a namorar. Com quantos anos você casou? Eu fui com 19 anos, eu já era mãe. Com 18 anos. Tá, aí você já tava mãe já tava morando junto. A gente Aí já você tinha terminou o filho. 2º grau, fez faculdade? Como que foi? Eu terminei o 2º grau, entrei na faculdade. O que você foi Business, estudar? Business. Você foi fazer administração? Eu sou apaixonada em business. Sim. Aí eu peguei um dia, chamei o Kleber, falei, vamos para casa, vamos visitar meu pai. E como é que foi o relacionamento do seu pai depois disso? Foi meio que, tipo, foi dolorido, Sim. sabe? Sim, eu sim. até então... Mas aí seu pai perdeu tudo, torrou Meu as pai terras, perdeu acabou tudo, ficou... tudo. E aí mudou pra cidade, foi arrumar um barracão, como é que foi? Ele ficou em Itaguari, comprou 6 lotes, tipo uma chacrinha Sim, dentro sim. da cidade. Ficou lá e acabou que no final do tempos dele, quem ajudava mais o meu pai era eu. Eu e uma outra irmã. E nesse dia... Conheço uma história, assim, várias, assim. E nesse dia, eu faltei de trabalho, eu estava muito cansada, eu trabalhava numa companhia, eu toda a vida trabalhei na área de administração. Fui para Itaguari e eu falei para minha mãe, vamos lá para casa, que a gente só foi para ficar um dia, que Itaguari de Goiânia é 1h30. Aí a minha mãe falou, não, filha, eu não vou não, leva seu pai está muito enjoado, ele está bebendo muito, meu pai está muito enjoado, leva seu pai. Braz, foi uma coisa tão engraçada nesse dia, que eu peguei, falei, então tá, pai, vamos, né? Mas Certo. a gente não tinha uma relação muito boa. Certo. E aí o que aconteceu? Dentro do carro, meu pai sempre achou que eu nunca ia ser ninguém. Pra começar. Certo. Ele falava que eu era a branquela, a Sim. comprida, porque eu sempre fui alta, Sim. loira, eu nunca ia ser nada. Você sofreu discriminação com seu Toda pai, a vida certo? inteira. Perfeito, E nesse dia que decidimos ir para Goiânia, eu estava toda feliz que a gente tinha Sim. reformado a casa, eu olhei para trás, no banco de trás, a minha filha estava deitada no colo dele e ele passando a mão Sim, no cabelo dela. Nesse dia eu perdoei meu pai. certo.
Eu olhei, eu dei aquele sorriso, eu perdoei meu pai. Nossa, é uma história que eu não gosto Sim. muito de falar. Aí, eu fui embora. E o meu marido tinha uma empresa de... Ele tinha uma loja de eletrodomésticos, de eletrônicos em Goiânia. Eu Sim. falei, tá, eu vou em São Paulo fazer compra, porque a gente fazia compra. Eu falei, Sim. já que eu faltei de serviço, eu vou em São Paulo. Peguei a excursão de Goiânia. Chegando em São Paulo, o telefone toca. Meu pai morreu na minha casa. Uau. Naquele dia, ele faleceu na minha casa. O dia que eu consegui perdoar meu pai. Uau. É uma história. E aí... Você voltou, como que foi esse sentimento quando você recebeu a notícia? Eu estava chegando na casa dessa irmã minha, né? Que eu morava com ela uns anos. Uhum. A gente pegou um voo. Chegamos em Goiânia. Já estava levando ele para Itaguari, só estava esperando a gente. O ML já tinha ido lá em casa. E ele levou... A gente foi para Itaguari. A gente enterrou meu pai em Itaguari. Uhum. Depois disso, a gente levou minha mãe para Goiânia. Sua mãe continuou com teu pai a vida toda? Continuou. A minha mãe casou com 12 anos de idade. Uau. Com meu pai. Ela não conhecia o meu pai. Ela conheceu no dia do casamento. Sim, sim. Aquelas histórias de Goiás mesmo, raiz. Aquelas histórias de raiz. Então, essa foi o meu trajetório em Goiânia. Passando um tempo, a gente morando em Goiânia, morando lá. E Aí você ficou Aí você teve quantos filhos em Goiânia? eu tive 2 filhos. Eu tive a Scarlett, que ela já... Tive a Scarlett e tive o Cleico. Todos os dois nasceram em Goiânia? Nasceram em Goiânia. Só que diferença de 11 anos. Sim. E aí, nisso, você sempre... Mas você tinha emprego lá no Brasil, você trabalhava na carteira assinada, mas também tinha seu negócio. Fazia as duas coisas? Ele tinha uma empresa, ele tinha uma loja de eletrônicos. Seu esposo. Você sabe aqueles... Sabe camelógramo? Sim. Que aqui tem muito em Goiânia? Sim. Então, ele tinha lá dentro ele tinha uma barraca de eletrônicos. Sim, ele ia no Paraguai, fazia compra no Paraguai. Seu esposo ia no Paraguai. E você trabalhava... Você foi revendedora da Volks, você foi várias coisas. Isso. Aí eu comecei a trabalhar numa venda de carro da Volkswagen. Certo. Que eu trabalhei em Goiânia. Uhum. Não sei, eu posso até falar o nome, é Belcar. Trabalhei na Belcar muitos anos. Sim. Você conhece, né? Conheço. Então, eu trabalhei na Belcar muitos anos. Eu saí da Belcar porque eu tive um estresse, assim, terrível, né? Porque mexer com números e com pessoas, você sabe que é terrível. Sim. E eu continuei trabalhando na Belcar, saí da Belcar, falei, não quero mais mexer com isso, acabei entrando na NASA. Certo. Também, que é outra revendedora da Volkswagen. Certo. E nesse período, o meu marido os negócios começou a não dar certo para ele. Ele parece que tudo que ele pegava, ele vendia com cheque. E o cheque voltava. Sim. Cheque boi. Esse mesmo. E nessa época, um dia, ele ficou 1 ano. Eu me lembro que ele ficou 1 ano, nada dava certo para ele no Brasil. E aí um dia eu peguei e falei para ele, você quer saber de uma coisa? Você vai para os Estados Unidos. Nós conversamos, porque ele tem família aqui, ele tinha um irmão que morava aqui. Aqui onde? Em Marlboro. Em Marlboro. Legal, já tinha família aqui já. Já tinha família aqui. Aí eu falei, não, você vai embora para os Estados Unidos. E o assunto era só ele vir, ficar 2 anos e ir embora. Nós fomos tirar o visto. Certo. Quando nós fomos tirar o visto, eles deram um visto para mim e para minha filha. E eu tinha um bebê recém-nascido. Certo. Ele ia fazer 1 aninho, o Claico ia fazer 1 aninho. E eles não deram visto para o Claico. Uau. E nem para o meu marido. Aí, falamos, de lá mesmo, nós decidimos passar no consulado do México, porque naquela época precisava de um visto para entrar no México. Sim. E conseguimos os vistos para todos nós, para o México. Certo. Tá. Aí meu marido veio para os Estados Unidos pelo México. Ok. Veio na frente. E eu não tinha intenção, eu nunca tive intenção de vir para os Estados Unidos. Certo. Nunca pensei em vir para os Estados Unidos. Porque eu amava o que eu fazia, eu gostava do meu trabalho. Sim. Passando 6 meses, ele falou para mim assim, eu não fico aqui se você não vier. Imagino, longe do filho, longe da filha. Não foi nem 6 meses, o Clyde tinha 9 meses quando ele veio, 1 ano depois. 1 mês depois, aí ele falou para mim, você vem. Aí nós tínhamos 2 opções. Ou deixava o meu filho, com 1 aninho de idade com a minha mãe, e eu viesse, só que ele falou, não. Aí o que eu decidi fazer? Vim pelo México com o bebê. Uau.
Aí, Em que ano foi isso? foi em 99. O México naquela época era mais fácil, né? Não foi não. Não? Não. As pessoas pensam porque agora virou rotina. Todo mundo, eu vim pelo Mas Caicai, a eu vim quantidade pelo... de droga, né? Tipo, que tem hoje em dia comparado com antigamente. Que hoje, a fronteira hoje dos Estados Unidos, muita gente não entende isso. É um cartel de droga. Tá, mas eu posso... eu vou Conta pra mim, como é que foi em Eu vou 99? chegar a essa história lá. E acabei decidindo vir pelo México. Que ele falou, não, você vem. O que eu fiz? Eu mandei a minha filha, que ela estava com 10 anos, né? Pela uma excursão, vindo para Orlando. E eu vim pelo México com meu filho. Eu tinha visto, eu nunca usei meu visto Certo. para chegar aqui nos Estados Unidos. Vim pelo México, pegamos São Paulo a Cancún. Certo. Fiquei em Cancún naquela época, Brás. Eu amamentava. Certo. O difícil disso foi porque eu pegava aquelas garrafas PET, eu vim com 6 garrafas PET com leite em pó e mucilon misturado. Eu carregava aquilo e não tinha aquele negócio de a gente colocar o bebê na frente. Sim. Então eu ficava carregando aquela criança o tempo inteiro e carregando braço. a garrafa PET. Uau. E mala, também não tinha mala de rodinha que você puxava. Chegamos em Cancún, o que era as informações? Você tinha que começar a deixar roupa. Certo. Deixar roupa. Tá, chegamos em Cancún, ficamos em Cancún 2 dias, fui para a Cidade do México. Certo. Carregando porque o meu leite não dava para amamentar uma Sim. criança. Então eu tinha que carregar água, que eu colocava o leite em Sim. pó, misturava com a água na mamadeira e era o que eu amamentava o meu filho. Tá, Foi quanto tempo essa travessia? 7 dias no total. Uau. Aí nós passamos de Cancún, eu fui para a Cidade do México. Na Cidade do México, naquela época, a imigração era mais difícil, porque a gente sentava e o pessoal ficava passando, olhando. Eu comprei uma revista, tudo em espanhol, não sabia praticamente nada do que estava aqui escrito ali, mas eu ficava assim, né? Eu sou turista, com o bebê na mão. Depois disso, a gente foi para uma cidade chamada Hermosillo. Hermosillo. Você já ouviu falar? Já. Tá. Essa cidade, aí foi aonde que o coiote pegou a gente. Então, eram algumas pessoas, ele pegou a gente, então, dirigia à noite, e nós fomos parar numa fazenda no meio do deserto. Não era numa fazenda, na verdade, era um ferro velho. Uau. É só carro velho. Sim. Só carro velho. E nesse local era tão baixo, e o pessoal assistia filme pornográfico o dia todo. Sim. O dia todo. Sim. E você não podia falar nada. E era terrível, não tinha comida, não tinha nada. Aí um dia chegou um cara lá vendendo poio, mas era o que se falava? O frango, era só a costela do frango e aquele arroz horrível que nós goianos conhecemos como quilé, a verdade, né? Correto. Mas aí o que acontece? Eu comecei a fazer arroz com frango para todo. E a gente era umas 15 pessoas dentro desse local lá. À noite, que era o problema, eu dormia. Eu fui só com uma blusinha, dessa que a gente usa, era normal aqui. Eu punha o meu bebê dentro da blusa, eu fechava a blusa e dormia dentro de um carro do ferro velho, lá fora, porque a situação lá dentro era muito difícil. O pessoal fumava droga o dia inteirinho e assistia filmes pornográficos. E aí eu ficava com muito medo, porque eu era a única que estava com o bebê naquela época, no colo. E eu também não pensava lá fora se tinha cobra, o que estava acontecendo, mas Certo. eu dormia dentro desse carro com frio. Sim. Porque você sabe que o México é Sim. muito frio. Quanto tempo que você ficou lá? Nós ficamos 4 dias lá. No 5º dia foi que a gente conseguiu, porque tinha... O pessoal ficava na montanha e avisava que dia que podia passar. Que dia eles ficavam comandando. Hoje pode passar, hoje não pode passar, hoje pode passar. E aí a gente passou numa Navegueiro, olha só o carro, foi bem legal. Certo. E você entrou e passava pela fazendas. Certo. E nessas fazendas eu via que eles pagavam propina para as pessoas passarem. É. E só que o problema é que eu ficava deitada no chão, as pessoas com os pés em cima de mim, no banco de trás, pés em cima de mim, porque amamentando o meu filho o tempo inteiro para ele não chorar. Certo. E essa travessia demorou 6 horas eu nessa posição. Uau. Verdade, 6 horas eu nessa posição. Loucura. Não, eu me E aí pergunto, deu certo. Quando que você teve aquele sentimento de alívio? foi quando a gente atravessou a fronteira
que a gente chegou em Fênix. A gente foi para Fênix. Aí eu tive, assim, aquele alívio. Mas foi só o tempo da gente tomar um banho. Aliás, nós dormimos lá essa noite. E passamos para... Aí o pessoal ia dando as passagens e mandando gente para todos os lugares. Para todos os lugares. E ele pegou, me levou no aeroporto e me colocou para Boston. Falou, agora você vai para Boston. Brás, eu entrei naquele avião, eu não falava o hi nem bye em inglês, porque a gente estudava, mas você entende o hora como water, você não sabe a pronúncia. Você só vai descobrir a pronúncia quando você chega aqui. Aí eles me mandaram, me puseram dentro do avião. Eu não sabia falar nada. Certo. E o bebê já só chorava. Porque ele saía tanto sangue pelo nariz, e os olhos dele era tudo já era vermelho, porque já tantos o problema do deserto lá, lá no México. Aí, quando eu entrei dentro desse avião, eu estava com tanta fome e com tanta sede que eu pedia água para a mulher. Aí eu falava assim, water, e ela, what? Aí eu falava assim, tá bom, eu desisti da água, eu pedia coke, e a mulher, what? Gente, eu não sabia o que pedir mais dentro do avião, porque a mulher não entendia o que eu estava falando. Aí o que aconteceu? Tinha um rapaz do meu lado, um americano, que ele estava vindo do Havaí. Ele foi vendo a minha situação, que eu já estava quase chorando dentro do avião, que eu não sabia pedir comida nem nada. Aí o homem viu a minha situação, ele fez, mostrando assim, ele pegou o meu filho no colo, pegou a comida dele, a água dele, me deu e conversou com a aeromoça, que eu não estava entendendo para estar vendo nenhum do que ela estava falando. Pegou e pôs lá do lado e me deu. Aí, tudo bem, passando isso, ele segurou o bebê para mim, porque o meu braço aqui, Thiago, ele já estava... Estava todo esfolado. Não, e roxo, de tanto carregar essa criança, que eu não deixava essa criança com ninguém. E o que aconteceu? Aí, quando chegou, para melhorar a minha situação, vindo para cá, tinha conexão em Nova York. Aí, imagina o aeroporto de Nova York, né? Certo. Todo mundo desceu do avião, Thiago. Todo mundo desceu do avião. E eu tô lá, né? Aí a aeromoça voltou e falou assim, tentando pegar, que eu tinha que sair do avião. Eu ficava assim, Boston. Eu queria vir para Boston. E a mulher não entendia o que eu estava falando, nem eu entendi o que a mulher estava falando. Aí ela pegou o meu braço, pegou a minha bolsa e me tirou do avião. Jogou você para fora do avião. Do avião. Quando eu cheguei lá fora... Gente, Deus age na vida da gente, eu falo. Se tem uma coisa que existe, é Deus. Esse rapaz, ele já tinha saído há muito tempo. Ele voltou, ele estava lá fora me esperando. Esse anjo que Deus pôs na minha vida. Ele me pegou no colo, ele me pegou, assim, me abraçou, assim, meu braço. Me deu só uma bolsa, que ele estava uma bolsa de computador. Pegou a minha mochila, pegou meu filho, pegou a passagem. A gente ainda teve que pegar aquele trem para poder. O aeroporto de Nova York é gigante. Me levou, fez o check-in, conversou com a aeromoça. Você sabe que ninguém entra dentro do avião se não for embarcar. Ele conseguiu me levar dentro do avião. Do caralho. Me mostrar na cadeira. E eu só chorava. Ele tirou um colar dele de conchinha, que ele estava vindo do Havaí. Ele me deu. Eu tenho esse colar até hoje, eu vou guardar para sempre. E foi embora. Deus faz as coisas de forma mágica, né? E foi embora. E aí você chegou em Boston? Aí eu cheguei em Boston. Aí eu senti alívio o dia que eu entreguei meu filho pro meu marido. Que benção. Família se reuniu de novo. Aí eu só comecei a chorar. Eu só chorava, porque eu já estava toda roxa. Os meus seios estavam todos de bolhas. Eu chorei. Essa aí é a história que ninguém conta da fronteira, né? Ninguém conta. Muita gente acha que a vida é fácil, mas não é fácil desse jeito. Não é não. E aí você chegou aqui, a família se reuniu, aí o seu esposo já estava te esperando já com o apartamento, tudo prontinho? Como é que foi? Foi facinho? Não, imagina, gente. Casa pronta, comida feita? Isso, que sonho! Eu acho que é isso que as pessoas vendem a história. Vem para os Estados Unidos. Gente, não é assim, não acredite. Aí o meu marido estava de help, sim, na casa de uma pessoa, mas ele dormia num colchão atrás do sofá na sala. E isso, estava eu, minha filha, porque ele buscou minha filha lá em Orlando, e a gente acabou dormindo nesse colchãozinho, um colchão de solteiro para nós quatro. Mas, como ele já estava com trabalho, e aí ele e o irmão dele foi procurar
um apartamento. Quem falava que naquela época? Porque naquela época a gente tinha que pagar uma pessoa que estava mudando para você conseguir. Não, você tinha que fazer a reserva do apartamento. Exatamente, mas não tinha nada. Não, você pagava. Comprava o direito de alugar. Isso, então você lembra dessa Comprava o história. direito do... Aí o que aconteceu? Aí levaram a gente para onde? Você acabou de falar da cidade. Lá em Fall River. Só conseguiu um apartamento lá em Fall River. Chegando em Fall River, a gente alugou um apartamento até legal, eles alugaram. Só que o meu marido trabalhava em Neirik. Aí ele e o irmão dele trabalhavam em Neirik. Eles deixaram nós lá dentro, sem água. Água gelada, né? Na época, isso já era outubro. Essas histórias todas já chegaram a outubro, que estava frio, muito frio aqui. Deixou a gente lá sem água, sem nada, porque eles tinham que sair 4h30 da manhã para vir trabalhar e chegava em casa quase 11 horas da noite. E eu com 2 crianças, sem falar rai nem vai. Tá bom. Eu passei fome, com dinheiro, sem saber comprar nada. Quantos feijão doce eu já comprei, quantas comidas... E ele não tinha tempo, até que enfim chegou o final de semana para que a gente fosse fazer compra. Aí depois eu fiquei isso na semana toda dentro de casa, sem saber, a gente comia pão, qualquer coisa que a gente conseguia comprar. Aí no final de semana comprou, tudo bem. Mas aí foi uma outra história. A gente acabou, eu um dia passeando numa loja com o Clayton pequenininho, quando a Feli começou a brincar com uma menina da mesma idade dele lá, e eu vi que a mulher veio chamando a menina em português de Portugal. Gente, foi um outro anjo que apareceu na minha vida. Essa mulher, a gente começou a conversar e ela morava perto do apartamento que a gente morava. Essa mulher foi lá dentro, a gente chegou e subiu. Quando ela viu que na minha casa não tinha nada. Eu, para cozinhar, eu fui no Walmart, comprei aquele fogãozinho de uma boca de camp, e com querosene. Eu esquentava água naquilo ali para esquentar para o meu filho tomar banho e fazia comida naquilo. Boa. Uma semana, porque não tinha outra forma. E aí você ficou... Aí qual que foi seu primeiro emprego quando você chegou aqui? Aí foi história. Eu peguei, essa senhora pegou, nos ajudou lá, entendeu? Ela nos ajudou, arrumou um monte de amigas, conseguiu um monte de coisa. E eu fui trabalhar na limpeza. Eu fiquei lá sem trabalhar por causa que eu não tinha quem ficar com o bebê. Eu fiquei 7 meses sem trabalhar. Tinha que ficar em casa, né? Naquela época não era fácil, não tinha daycare desse jeito. Não tinha. Eu tinha que ficar com meu filho e com a minha filha. Acabei ficando lá em Fall River 7 meses sem trabalhar. Até um dia eu tinha que trabalhar para ajudar meu marido. Certo. Aí eu consegui help em Framingham. Quanto que era o aluguel naquela época? A gente pagava lá, era 330 num apartamento de 3 quartos em Fall River. 330 doleta. Em Fall River. Hoje você não aluga nem a vaga de estacionamento. Não aluga. Aí a gente pegou, eu vim dar help em Framingham. O que é dar help? Minha avó tá acompanhando nós lá de Goiás. Explica pra ela aí. Deixa eu explicar pra senhora o que é dar help. A pessoa tem um schedule de casa. Tipo assim, você limpa várias casas. Exatamente. Você tem várias pessoas que você limpa a casa pra ela. Isso se chama schedule de casa aqui. Então, essa pessoa, ela tinha... Schedule de casa é uma empresa... De limpeza. De prestação de serviço. De limpeza. Só que, na verdade, o schedule de casa, ele não é uma empresa. Ele é o quê, então? Você presta serviço para aquela coisa, porque você só consegue uma empresa mas depois por isso que você que registra. mas o pessoal faz o trem errado. Faz completamente porque então errado. É isso aí. Porque o schedule de casa, tá, que vocês chamam de schedule, é uma empresa ilícita, ilegal. E se a mulher estiver limpando a banheira, cair ali, bater a costela na banheira e quebrar, não tem cobertura nenhuma. Nenhuma. Aí, o que acontece? Se torna uma empresa a partir do momento que você faz isso. Você estrutura como uma empresa. Você registra a sua empresa, você paga... Cria um nome, cria uma marca. Cria um nome, você paga todos os seus seguros, que não é barato. Então, a maioria das pessoas não fazem isso. Então, o que acontece no schedule de casa? Você limpa a casa para 5 pessoas. Aí você precisa de uma pessoa, você não dá conta de limpar 3 casas por dia, você precisa de uma pessoa para trabalhar com você. Aí você chama uma pessoa, isso se chama help. Então você chama, não é uma funcionária sua, uma pessoa que vai prestar serviço para você um dia. Um assistente. Mas um dia. Aí eu acabei dando help para uma pessoa em Framingham. Certo. Que foi o meu pior pesadelo na vida. Por quê? Porque tem gente ruim aqui, viu? Thiago, mas tem muita gente boa também. Tem. Mas eu peguei a pessoa pior na primeira limpeza que eu fui fazer. Sim. Isso, eu nunca tinha trabalhado na limpeza. Sim.
Essa pessoa, eu limpei um banheiro, o Thiago, eu lembro do dia que eu sou uma pessoa muito limpa, eu sou muito organizada. Eu limpei um banheiro e falei para ela assim, por favor, você checa o banheiro que eu fiz? Ela pegou, você sabe aqueles Ajax de pó? Não, mas continua. Aí o que ela fez? Ela falou, não tá bom não, pegou aquilo, jogou todinho assim no banheiro inteiro. Falou, tirou agora o pó. agora você faz tudo de novo. Botou você pra aprender o trem. E eu chorava, eu falei, Jesus amado, onde que eu fui parar? E quanto tempo que você fez isso? Eu fiz isso durante um ano. Com um ano, eu montei a minha própria empresa. Aí, com um ano, você decidiu empreender. Então, sua necessidade de empreender veio do desespero. Não veio do desespero, Veio de porque eu sou uma empreendedora desde que eu nasci. Eu sempre gosto de ter o que eu faço, saber o que eu faço. E com um ano, eu comecei a trabalhar em eu trabalhava numa empresa de limpeza. Aí eu fui contratada, eu trabalhei, para começar, eu trabalhei 15 dias de graça para aprender a limpar a casa. Certo. Aprender a limpar a casa. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa e eu comecei a trabalhar na casa de uma família. O que acontece? Através dessa empresa de limpeza de casa. Sim. E nessa casa tinha uma velhinha que ficava sozinha o tempo inteiro. E eu não sabia nada do inglês. E eu descobri que essa velhinha falava espanhol. E eu tenho uma facilidade muito grande com línguas. E eu comecei a limpar a casa dela por último. Por quê? Porque aí ela começou a me ensinar inglês. Então ela pegava um livro, ela batia no livro para me entender. This is book. Então ela falava book, repete. Então ela falava para mim essas coisas e foi onde que eu comecei a ter infinidade com essa mulher. Aí um dia, a filha dela, eu não conhecia a filha dela, essa velhinha morava com a filha dela, teve curiosidade de me conhecer ela, porque que a mãe dela gostava tanto de mim. E um dia eu cheguei lá, a filha dela estava lá. Ela falou, você quer trabalhar para mim? Eu falei, não, mas eu trabalho para uma pessoa. Aí ela falou assim, não, eu quero você para trabalhar comigo. Eu falei, ok, né? Aí ela me passou a casa dela, a casa da filha dela e a casa da nora dela. Já consegui 3 casas. E eu tinha uma amiga que ela tinha um schedule de casa grande. Então o negócio não foi planejado, o negócio foi rodando mesmo e foi acontecendo. Foi rodando, não tem como você planejar. Hoje em dia tem como você planejar, Thiago, se você comprar. Sim. Você sabe que vende. Se você comprar, você pode... Eu tenho várias casas. Se eu falar assim, vou vender 5 casas, a pessoa pode comprar a casa de mim. Aí é planejado. Sim. Mas o meu caso não foi planejado. Não foi? Nem um pouco. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar para uma outra pessoa. Saí da empresa e comecei a trabalhar para uma outra pessoa. O que eu fazia? Ela me dava a casa, e isso eu trabalhava com meu marido nessa época. Ele foi limpar a casa comigo. A gente pegava uma casa para limpar, ela pagava $40 para me limpar. Aí ela te pagava $40? $40 para me trabalhar com o meu carro, com a minha gasolina. E que ano que era isso? Foi em 2000. 2000. Mas naquela época, pra encher o tanque do carro, era uns $10 só, né? Era $87, 87 cents a gasolina quando eu cheguei. O galão. O galão. Então você encheu o tanque do carro com $10, $12. É verdade. Mas era boa. Mas era isso que a gente tinha, né, na época. E nisso eu fui conquistando casas. E quando eu conquistava para me manter um dia, eu dispensava o dela. Aí eu criei o meu próprio negócio. Com um ano a gente tinha um próprio negócio. Com um ano o negócio já estava rodando. Estava rodando. Então, na verdade, não é que você é empreendedora nata, porque no Brasil você trabalhava Bel Cars, seu esposo era empreendedor, aí você era assistente do empreendedor, vocês dois funcionavam ali, como que era? Porque você teve carteira assinada. Tive. Não, eu não trabalhava muito com meu marido. Você não tinha seu CNPJ? No Brasil você tinha CNPJ? O que você fazia? Tinha. Não, tinha porque a empresa dele tinha. Não, então a empresa era dele, mas aí você veio empreender aqui. Não, eu vim empreender aqui. Sou meu próprio business aqui. Mas eu sempre gostei de business. Mas você sempre gostou de business, entendi. Aí aqui que foi quando você começou sua primeira empresa e foi de necessidade mesmo que você fez o negócio acontecer. Foi necessidade. E aí o negócio surgiu, montou ali, vral, quando você viu você tinha uma casinha, quando você viu você tinha 5, tinha 10. Hoje eu tenho bastante. Hoje eu tenho uma companhia de limpeza bem grande, graças a Deus. Que legal. Quantas pessoas trabalham contigo hoje? 8. Boa. Então, hoje você tem uma empresa, você já não tem um schedule. Isso que é a importância, né? Não. Eu pago todos os seguros, né? E aí, assim, explica pra uma pessoa que tá começando, porque o mercado é abundante. Se você pegasse todas as casas para limpar nesse estado, você não dava conta. Não dá, não. É muita coisa. E o pessoal tem um medo muito grande de dividir conhecimento. Qual que é a importância de dividir conhecimento para você?
Eu acho que é o fundamental. Tanto que quando no Covid começou a chegar muita gente, e as pessoas não tinham nenhum tipo de informação. As pessoas não sabem trabalhar, os produtos são diferentes, tudo é diferente. Certo. O que eu criei em 2020? Eu decidi a criar um curso para ensinar pessoas a trabalhar na limpeza. Aí eu criei esse curso. O que eu fiz? E durante 4 vezes eu já dei esse curso. O que abrange esse curso? É mostrar todos os materiais de limpeza, mostrar como que funciona um vacuum, como que conecta as peças. Então, eu cansei de levar pessoas que não tinham noção. Pegou na mão, coisa que você não teve. Não tive, porque eu tive que aprender sozinha. Naquela época não tinha YouTube? Não tinha. Como é que era nada. o mapa? Não, eu usava um mapa. De papel? De papel. A gente Pulava se de uma cidade pra outra. A gente se perdia. E você sabe que outubro aqui está bem escuro. Eu falava para minha irmã assim, olha no mapa. Ela falava assim, qual cidade que a gente está? Não nem sabia. A gente não sabia a cidade. Foi sofrido. A vida era legal, a vida era boa. Não é fácil não. A vida era boa. E aí hoje você decidiu pegar todo esse conhecimento seu, toda a perrengue que você passou e utiliza ela como uma ferramenta para ajudar. E como que você faz isso? Conta pra gente aí hoje os projetos da Cida, onde a Cida tá e pra onde ela tá indo. Hoje a Cida é tipo assim, já como se diz você, já tá na another level. Hoje eu ensino... Another level, another devil. Another level. Hoje eu ensino a pessoas, eu ajudo, eu gosto demais de trabalhar com imigrante. Eu gosto de ensinar as pessoas, porque uma frase que eu sempre ouvi aqui, eu passei por isso, por que a pessoa não vai passar? Não, eu sou Então você não joga o pó para as meninas limpar, não? Não, jamais eu faço uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Então, a minha frase é o seguinte, se eu passei por isso, eu não quero que ninguém passe. Amém. Eu não desejo que ninguém passe o que eu passei. Então você é imigrante raiz com um toque de Nutella. Exatamente. Porque eu acho, Braz, porque as pessoas que chegaram aqui, tem muitas pessoas que a necessidade realmente de estar aqui. Então, se ela não sabe, se eu tenho a experiência, por que não dividir? Eu gosto de ensinar. Você está certíssima. Certíssimo. E hoje a Cida está com um projeto, hoje a Cida já ensina as pessoas a trabalhar, para colocar a pessoa no mercado. Criei um canal onde eu faço também entrevista todas as semanas. Eu gosto de falar de história de superação, adoro falar com pessoas que passaram o que eu passei e hoje se transformou em grandes empresários. Sim. Que ajuda muito imigrantes. Sensacional. Porque tem muitos empresários. E a gente vai colocar o link do seu canal aí, se alguém quiser ir lá assistir, curtir, comentar. Então, tem muita história legal. E agora, hoje, a Cida está com um projeto já ousado, que é um evento de empreendedorismo. Por quê? Que legal. Esse evento, ele é um evento para ensinar as pessoas que não... Isso que eu te perguntar agora, qual que é a diferença? Porque tem tanto evento de empreendedorismo, hoje tem um, amanhã tem outro, e aí o povo inteiro... Exatamente. Eu acho que virou uma febre. Por que mais um? Tipo, a minha mentalidade, eu tenho muita informação para passar. E as pessoas que estão indo lá também têm. Então, tá indo pessoas que é expert de como crescer um pequeno negócio. Tem pessoas que eu estou te falando, tem um schedule de 5 casas, ela não sabe o que se uma pessoa cair e bater a cabeça, ela pode ter um problema o resto da vida. Certo. Então, como transformar o seu schedule em uma empresa lucrativa? Tem pessoas, como eu já te falei, eu amo trabalhar com imigrante. Vai ter uma advogada de imigração, que além dela estar falando de empreendedorismo, que ela também limpou casa, cresceu, estudou, se formou em advogada para poder ajudar a família e hoje ela dá consulta de graça para imigrante. Sensacional. Que é a doutora Renata Castro, não sei se você já ouviu falar. Ela vai estar falando e vai estar dando consulta de graça. Tem pessoas Mas de graça nem injeção na testa tem, né? Mas ajuda, doutora Renata Castro, não sei se é de graça, não. Ela está com a intenção de montar um escritório aqui em Massachusetts. Sim, então, para ela, seria um ótimo negócio. Mas legal, então vai ser sensacional. Isso aí a gente vai colocar depois, a gente vai colocar o link para o pessoal te seguir, se eles quiserem chegar lá. Vou fazer algumas perguntinhas, eu vou chegando no final aqui agora é bem direto mesmo, é papum. Qual que é a importância de família na vida do empreendedor aqui na terra do Tio Sam? Para mim é tudo. Família, para mim, é tudo. Eu mantenho uma tradição na minha família que todos os domingos a gente almoça junto e todo sábado, se eu estiver aqui, os meus netos dormem na minha casa, que eu chamo Grandma's Day. Sim. Então, família, para mim, é tudo. Show. Quando você chegou
você teve um problema de integração cultural, né? Bastante. Tipo, muita gente fala de assimilação, eu não gosto dessa palavra. Assimilar é uma coisa muito errada. Assimilar é você esquecer tudo que tinha de bom lá na terra nossa e chegar aqui e adaptar tudo de novo. Eu gosto muito de uma integração cultural. Como que foi esse processo de integração cultural? A língua é muito difícil. A língua é a barreira maior que tem. Tanto que eu falo para as pessoas, tenta se preparar antes de vir e tenta estudar um pouquinho, porque a língua... Mas a comida, mas foi tranquilo. Tirando a língua, o restante foi bem tranquilo. Eu, brasileiro, ser humano é como camaleão. Ele se adapta a qualquer lugar, basta querer. Boa. Qual a importância da conexão espiritual na vida do empreendedor imigrante aqui na terra do Tio Sam? Tudo. Tudo. O que você quer dizer com isso? Eu sou evangélica. Eu adoro e a importância... Porque a gente sem Deus, a gente não é nada. Não importa, eu costumo falar, eu não sou uma pessoa que eu prego religião. Você tem que acreditar num Deus vivo. Certo. E é isso que te mantém vivo, que te dá esperança, que te dá força para o next day. Boa. E a última pergunta de todas. Esse podcast foi criado com esse intuito. A gente fala de riqueza, mas não riqueza que é o microfone da Xuxa aí, desses coach que fica vendendo classe. Mas riqueza de uma forma mais abstrata. Qual que é a definição de riqueza para a Cida? Riqueza, para mim, eu ter saúde, acordar num dia seguinte. Só um minutinho, por favor. Vamos lá de novo. Qual que é a definição de riqueza para a Cida? Riqueza é família, saúde, acordar, respirar, pensar e ter sonhos. Quem tem sonho tem vida. A partir do momento que você parou de sonhar, você não tem. Boa. Não, adorei esse bate-papo. Se vocês gostaram também, curte aí, comenta, deixa o seu ponto, o seu comentário, manda para quem deve assistir, que uma história sensacional, sem dúvida nenhuma, deixou a gente mais rico de conhecimento aqui hoje. Uma história de superação. Não foi fácil. Não. Mas hoje você está onde você está. Meus parabéns por essa história linda, por dividir com a gente, pelo projeto que você está fazendo. E conta comigo. O que eu puder fazer, se eu estiver aqui em Boston, estou aí para apoiar, para somar. E Obrigada. galera, curte, comenta, divulga, segue o canal. Obrigado aí vocês da Ásia que me acompanham, da Europa, do Brasil e da África. É um prazer imenso dividir a história da Cida com vocês, Cidinha. Obrigada. Valeu, hein? Até o próximo. Até a próxima, gente.